Bom dia, a gente vai apresentar o projeto sobre o estudo experimental referente a isolantes térmicos utilizados em corpos retangulares. O grupo é composto pelo Danilo, Fernanda e eu, Mariana. Os tópicos que serão abordados, então, vai ser primeiro uma introdução, os objetivos, a metodologia experimental, resultados de discussão, a conclusão e as referências bibliográficas. Bom, na introdução, vou fazer uma breve contextualização envolvendo a transferência de calor por condução, a condutividade térmica, o K, e o coeficiente convectivo, que é o H. Bom, então, quando a gente fala em transferência de calor, a gente lembra em fenômenos de transporte de calor, que vai trabalhar com a quantidade de transferência de calor em um sistema até que atinja o seu equilíbrio térmico e a análise, né, da taxa de transferência de calor e a distribuição de temperatura em um sistema. Então, um exemplo, né, de transferência de calor é por condução. E o que que seria, né, a transferência de calor por condução? É a energia por meio de partículas mais energizadas da substância para as partículas menos energizadas, que isso vai dar um resultado da interação entre elas, né? Então, um exemplo mais fácil para poder compreender a condução é o aquecimento do cabo da panela no fogo, né? E durante o aquecimento da panela, a gente também tem as três formas de propagação de calor, que é por condução, convecção e radiação. Quando a gente correlaciona a transferência de calor por condução, a condutividade térmica está presente e vai indicar uma facilidade com que ocorra a condução de calor. Então, ela ocorre quando a energia térmica ela é adicionada ou removida do material. E isso vai ser importante em qualquer projeto que ela precise funcionar em um ambiente térmico, né? Então, os materiais eles podem ser de alta condutividade, que são chamados de condutores, e baixa condutividade, que são chamados de isolantes. Então, o uso de isolantes térmicos são materiais, né, que têm a finalidade de dificultar o fluxo de calor entre outros dois materiais, que vão tender a igualar essas temperaturas. Então, nós temos dois tipos de isolantes, os isolantes quentes e os isolantes frios. Os isolantes quentes, eles acabam conservando em altas temperaturas no sistema. E os isolantes frios, eles evitam a absorção do calor do meio que o sistema vai estar inserido. E na indústria, os exemplos mais utilizados no revestimento são tubos e válvulas, né, que vão operar em altas temperaturas ou transportando fluidos refrigerantes. O coeficiente convectivo, ou coeficiente de película, segundo a lei de resfriamento de Newton, ele vai ser um ponto-chave para obter uma quantidade de calor transferida através de uma superfície para um fluido, ou vice-versa. E uma breve revisão, né? O que que seria a lei do resfriamento de Newton? É a taxa de perda de calor de um corpo que vai ser proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e a vizinhança enquanto estiver sob efeito de um fluido em movimento. Então, para a determinação do H, ela está diretamente relacionada com a taxa de transferência de calor, né? E o H, na verdade, vai ser uma função complexa, né? Que vai depender do escoamento do fluido e de algumas propriedades físicas do meio, né? E também da geometria do sistema. Um exemplo é a viscosidade, por exemplo, de propriedades físicas. Os objetivos. Bom, então a gente veio para estudar a transferência de calor por condução em um material condutor de geometria retangular e obter experimentalmente sua condutividade térmica. A gente também vai avaliar a influência da presença de diferentes isolantes na transferência de calor. Bom, agora na metodologia experimental. Para a determinação do K da placa, né? Então eu acabei indo na metalúrgica Metatol aqui em Toledo, que fez o portão de casa. E o rapaz que trabalhava lá, ele chegou a me dar um retalho de metal e ele acabou me descrevendo como sendo ferro. Aí, logo em seguida, né, junto com a turma, a gente foi em uma outra metalúrgica chamada Metal Plaque e ela foi cortada nas dimensões 0,8 por 8 por 8, né, para a gente conseguir colocar a placa certinha na chapa, né. Então, para determinar a potência da chapa de aquecimento. Primeiro teve aquecimento de 94,25 gramas de água, com variação de 10 graus, né? Então foi medido o tempo na variação de 10 graus de temperatura. Aí o calor fornecido, né?
pela chapa de aquecimento foi por essa fórmula, que é o calor igual a massa, vezes a capacidade calorífica, vezes a variação de temperatura. Então, a gente chegou a fazer isso em triplicata e com os dados obtidos nessa equação, a gente acabou descobrindo o calor fornecido pela chapa de aquecimento. Aí a potência da chapa de aquecimento, para a gente calcular, né? É a potência igual ao calor fornecido dividido pelo tempo. Bom, na hora da construção da curva de aquecimento e resfriamento da placa, para a construção da curva de aquecimento, né, foi colocado então o termômetro na parte inferior e superior da placa metálica. Então, quando a chapa de aquecimento ela acabou entrando em equilíbrio com o ambiente, a gente considera isso como um regime permanente, né? Então, foi mais ou menos em 50 graus. A gente chegou a medir as temperaturas de 15 em 15 segundos e fez a determinação da condutividade térmica da placa pela lei de Fourier, né, por essa equação. E aí, né, para a gente determinar a potência da chama da lamparina, a gente aqueceu a 150,74 gramas de água em um Erlenmeyer, né? Aí, com o fogo da lamparina, a gente acabou medindo o tempo para uma variação de temperatura de 6,9 graus, com auxílio do termômetro, né? Então, a gente acabou fazendo esse simplificado, e aí, com a primeira equação que eu mostrei para vocês, a gente achou o valor fornecido da chama da temperatura e a sua potência pela segunda equação. Então, para a determinação do K, da placa metálica via lamparina, né? Ao descobrir a taxa de transferência de calor da chama, a gente colocou a placa em cima de um suporte, né, universal lá no laboratório de física, no mesmo lugar que estava o LMR com água. E aí a gente acabou envolvendo em papel sulfite para tentar minimizar os efeitos da transferência de calor por convecção com o ar, né, que estava circundante. Então a gente acabou fazendo o mesmo processo. A gente anotou as temperaturas em 15 em 15 segundos e o cálculo da condutividade térmica se deu pelaquela mesma equação, né? Que era a lei de Fourier, e acabou realizando as mesmas considerações que foram feitas no aquecimento pela chapa de aquecimento. Aí, logo em seguida, a gente assumiu que se tratava de um sistema aglomerado, e para calcular isso, a gente usou o método da capacitância global. Aí, a confirmação na validade do H, a gente chegou a fazer por meio do número de Biot, né? Para verificar se era verdadeiro, se dava mesmo valor. E realmente deu, né? E todos esses cálculos que eu estou falando foi realizado no Maple, que logo depois que finalizar a apresentação eu vou mostrar. Para avaliação da influência dos isolantes e transferência de calor, né? Então, a gente usou dois tipos de isolantes, o isopor e a fibra de vidro, né? O isopor de 15 milímetros de espessura e a fibra de vidro 1 milímetro de espessura. Aí, para montar o sistema, né, foi colocada a placa metálica, um termômetro na parte inferior e o isolante acima, né, onde fica o termômetro na parte superior. E aí a gente acabou envolvendo em papel sulfite de novo para diminuir esses efeitos da convecção com o ar, com o ambiente, né? E ficou nessa forma que tá o esqueminha aqui. Aí, depois que a gente determinou as condutividades térmicas dos dois isolantes, né, do mesmo modo que foi para a placa metálica, o objetivo nosso era comparar a temperatura superior teórica do isolante com a parte experimental. Então, a gente acabou utilizando a equação, essa abaixo, né, que relacionava a taxa de transferência de calor com as resistências da placa metálica e do isolante. Agora, os resultados e discussão. Bom, então, para a determinação do K da placa metálica, né, a gente determinou que a potência da chapa de aquecimento foi de 5,9 watts, né, pela troca de calor, né. Aí a gente teve a curva de aquecimento e resfriamento da placa metálica em chapa de aquecimento, que é essa que a gente obteve pelo software Excel. Então, vocês podem perceber que de 8 a 11 minutos, o sistema ele apresentou como se fosse um regime permanente, né? E após isso, a retirada da placa, a chapa de aquecimento ela teve o seu resfriamento. Aí, para determinar, né, a condutividade, ela foi encontrada
Só que ela foi bastante discrepante com relação à literatura, porque o valor experimental encontrado foi de 0,071 watts metro Kelvin, comparado aos 80,2 watts metro Kelvin descrito, né, para ferro puro. Então, algumas fontes de erro que a gente acredita ter acontecido é que o aquecimento da chapa ela acaba não ocorrendo de uma maneira constante por causa da resistência da chapa, né, que liga e desliga periodicamente. Então, essa variação acaba tendo um problema na transferência de calor, porque ela não vai ser constante. Aí o posicionamento dos termômetros também acabou reduzindo a superfície de contato da placa com a chapa, e isso também atrapalhou por causa da troca térmica por problema de contato, né? E o outro fator é que a chapa teve o seu centro com uma maior temperatura e nas extremidades teve uma menor temperatura. Então teve uma diferença na questão do leitor do aparelho lá, né, na hora da gente medir. E para minimizar tudo isso, a gente chegou a usar uma placa metálica menor, tanto que a gente cortou, né? Para ela ficar contida apenas na região central do equipamento, como eu tinha mencionado. Esse gráfico também foi realizado pelo software no Excel, onde a gente construiu a curva de aquecimento e resfriamento. Então, a gente consegue perceber que em 7 minutos e meio, mais ou menos, a parte superior azul da placa ela estava em equilíbrio térmico com o ambiente, e isso já indica também que é um regime permanente. E aí, para a gente determinar a taxa de transferência de calor da, da temperatura, da lamparina, perdão, foi então realizada em triplicato de novo, e aí a gente obteve um valor médio de 19,2 watts. Então, para a determinação da condutividade térmica da placa metálica, que supostamente era ferro, né? A condutividade térmica, ela foi encontrada de 30 watts metro Kelvin. Só que isso também acaba diferindo dos 80,2 watts, né? Que foi proposto na literatura. O coeficiente de película foi determinado por 4,40 experimentalmente, né? Os valores de K e H encontrados, a gente acabou achando o número de Biot, que foi de 0,00073. Isso já indica que vai ser um sistema aglomerado, né? Pelo número de Biot, que é menor que 0,1. Né? E algumas possíveis fontes de erro que a gente acabou também conversando sobre, né? Foram que o ferro não vai ser puro, né? Porque sim, deve ser alguma liga metálica com uma composição desconhecida. A limitação da precisão e das casas decimais dos termômetros, porque estava oscilando bastante. E por último, teve a variabilidade da chama e a distância em relação à placa metálica. Aí aqui tem as tabelinhas montando, né? Mostrando a avaliação da influência dos isolantes na transferência de calor. Então a gente percebe que os valores experimentais dos materiais, eles acabam diferindo da literatura, né? Em relação à fibra de vidro, acontece por conta da baixa espessura e a perda dos fios de fibra, né? E aí, a cada vez que perdia o fiozinho de fibra, era descolado o termômetro, né? Aí gerava um buraco no material e acaba reduzindo a superfície de contato. E a questão do isopor é que acima de 100 graus o isopor começava a derreter. Então a espessura do isopor ficava inconstante. Na outra avaliação da influência dos isolantes na transferência de calor, né, para o isopor de espessura em 15 milímetros, na temperatura de 135,3 graus, chegou os valores experimentais teóricos eles foram muito próximos, só que com uma variação de 68,5 graus, né, entre a base do metal e o topo do isopor. Aí, para a fibra de vidro, por conta lá das perdas, né, dos fios e acabava ocasionando os buracos, né, os furos, então ela foi menos eficiente para reter essa temperatura do que o isopor. Então, ela teve uma variação de 4 graus, com base da placa no topo da fibra de vidro. Então, isso a gente consegue perceber que é capaz de explicar a variação do valor teórico experimental com a temperatura da parte superior da fibra de vidro. Bom, na conclusão, a gente consegue ter alguns parâmetros, né?
O sistema, ele acabou se comportando como sistema aglomerado, porque o número de bit foi menor que 0,1. A gente determinou a condutividade térmica da placa metálica e do coeficiente de película do sistema. Teve observação do material e a espessura dos isolantes, que acabou influenciando nessa capacidade de ter o calor fornecido, né, pela placa metálica. E a gente presenciou essa dificuldade no experimento, né, do estudo dessa transferência de calor, porque a gente tem diversos parâmetros diferentes, né, que acabam influenciando nessa precisão das medições e que não são consideradas teoricamente. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Obrigada pela atenção. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês das contas realizadas pelo Maple. Aqui, então, temos o cálculo para o aquecimento da água, né? É o cálculo do calor da chapa de aquecimento. Aí a gente colocou os valores, né? Da capacidade calorífica, da massa, o calor fornecido, a potência, a segunda potência, a terceira potência. E todos os cálculos estão aqui, até a gente chegar no calor da chapa, né? O cálculo do coeficiente por meio do aquecimento com a chapa de aquecimento, né? As temperaturas inicial e final, o valor de K, o cálculo do K por meio do aquecimento com a chapa de aquecimento, né? Determinando as temperaturas iniciais, calculando pelas fórmulas, né? A gente determina o outro K. O aquecimento da água, que é o cálculo do calor da chama da lamparina, calores específicos, os mesmos parâmetros, né? Para resultados. E o cálculo do K, do coeficiente de película, do número de biot por meio do aquecimento da lamparina, né? E, por último, o cálculo da condutividade térmica dos isolantes, que também chegou a colocar a temperatura, né, do isopor em 99,8, 35,8. E o cálculo da temperatura superior dos isolantes, considerando as temperaturas, né, a equação que a gente mostrou. É isso.